A paz do Senhor, amados irmãos em Cristo Jesus. Eu gostaria de estar compartilhando com você algo que o Senhor ministrou ao meu coração. Pois bem, eu não sei se os irmãos se recordam que eu fiz uma publicação há alguns dias atrás, não me recordo se tem uma semana, duas, eu não sei, porque hoje em dia o tempo está passando tão rápido que a gente acaba se perdendo um pouco nos dias. Mas eu fiz uma publicação, irmãos, eu tenho certeza que essa publicação que eu fiz foi numa quinta-feira. Por que que eu digo isso? Porque na sexta-feira eu não fui trabalhar em função desse fato que aconteceu comigo na quinta-feira, que eu vou estar relembrando para os irmãos. Amados irmãos, entendam bem o que eu quero compartilhar com os amados irmãos. Eu sempre fui uma pessoa assim que cuidei muito bem dos meus dentes. Por quê? Porque eu automaticamente tenho uma certa aversão a dentista, certo? Então, automaticamente, por eu ter essa certa aversão, até mesmo um certo medo, já ouvi vários testemunhos de pessoas que canal é terrível, que a injeção é terrível. Então eu sempre tive, desde pequenininho, eu sempre tive esse medo, então eu sempre cuidei muito bem dos meus dentes. Entretanto, amados irmãos, eu tenho 2 dentes, não tenho vergonha de dizer isso não, porque eu quero compartilhar com você isso que o Senhor ministrou ao meu coração, no dia que aconteceu esse episódio comigo. Eu tenho 2 dentes, amados irmãos, que eu preciso tratar deles. Um desse lado, não dá para os irmãos verem, até mesmo quando eu canto, abro a boca, não dá para ver muito bem, que ele é bem escondido, é lá atrás, e um desse outro lado aqui. Pois bem, amados irmãos, há muito tempo atrás, há um bom tempo atrás, eu fui ver esse dente aqui que me causou um certo problema, não teve como eu não deixar de ir, mesmo com muito medo. Eu fui no dentista e aí automaticamente o dentista ele fez um curativo nesse dente e fez um outro curativo nesse outro dente aqui. Pois bem, amados irmãos, passou-se meses, passou-se o tempo. Aquele curativo, ele foi colocado ali, o dentista, ele foi bem específico comigo. Olha, Ana Paula, eu tô colocando esse curativo no teu dente, para que daqui a algum tempo, vamos marcar já as próximas visitações suas, para a gente estabelecer se seu dente, houve esse probleminha, mas eu vou analisar para ver se é preciso ser feito nele ou uma restauração ou um canal. Pois bem, amados irmãos, o dentista ele fez aquele curativo nos meus 2 dentes, então automaticamente aquele curativo serviu para maquiar o problema que eu sabia que existia nos meus dentes. Passou-se dias, passaram-se semanas, passaram-se meses e o problema continuava lá. Eu sabia que o problema continuava nos meus 2 dentes, mas tinha sido feito um curativo, não para ficar ali para sempre aquele curativo, eu tinha convicção disso. Aquele curativo foi feito pelo dentista apenas para momentaneamente esperar até para quando eu viesse entrar no processo ou de restauração ou de fazer o canal. Pois bem, amados irmãos, nessa quinta-feira que eu falei com os irmãos, que eu até fiz essa publicação, eu mastigando alguma coisa aqui do meu lado direito, de repente estava conversando com a minha irmã na casa dela, foi quando um pedaço do dente caiu juntamente com outro pedaço do curativo que foi feito. Amados irmãos, na hora quando eu vi aquele pedaço de dente que caiu e aquele pedaço do curativo, eu fiquei desesperada, fiquei meio estressada, confesso para os irmãos. Na hora eu liguei para o dentista, ele providenciou para mim no outro dia um encaixe para eu poder ir lá, para ele novamente olhar o meu dente. E assim foi feito. Na sexta-feira, eu nem fui trabalhar, o horário que ele tinha era o horário pela manhã, eu fui lá para ver meu dente. Pois bem, amados irmãos, justamente quando aconteceu esse episódio que o Espírito Santo de Deus começou a ministrar ali no meu coração, foi na hora
o Senhor me levou para meditar no livro de Lucas, capítulo 19, falando a respeito de Zaqueu, o publicano. A palavra do Senhor diz que Jesus estava passando naquele determinado lugar e grande era a multidão que estava em volta de Jesus. Diz a palavra do Senhor que Zaqueu, ele era um homem de pequena estatura, ou seja, a estatura dele impossibilitava ele de ver Jesus. E os irmãos já conhecem essa passagem que diz que ele subiu numa figueira brava e automaticamente de lá avistou Jesus. Jesus olhou para ele e falou: desce daí, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na tua casa. E os irmãos já conhecem todo o desenrolar dessa história. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção, e foi algo que o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração naquele dia que aconteceu aquele problema com o meu dente, foi que Zaqueu, certa vez ele chega e fala com o Senhor assim: olha, Deus, se em alguma coisa, Jesus, eu tenho defraudado as pessoas, olha, eu vou restituí-los quadruplicado. E quando eu li aquele versículo na palavra do Senhor e o Senhor ministrando ao meu coração, eu aí compreendi, amados irmãos, interessante que Zaqueu, ali houve um reconhecimento pela parte de Zaqueu, que ele sabia que tinha um problema. E logo após Jesus chegou e falou que havia tido salvação ali naquela casa, porque houve reconhecimento de erro, houve reconhecimento de pecado e houve automaticamente vontade de se obter mudança de vida. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração a respeito do meu dente. Assim como Zaqueu, eu também sabia que havia um problema, na realidade 2 problemas a serem resolvidos na minha boca. 2 dentes com problemas que precisavam entrar num processo. Não sei eu que processo é esse, se é processo de restauração ou canal, ou até mesmo se vai ter que ser arrancado. Na realidade, no caso dos meus dentes, eu sei, o dentista já falou que não vai precisar ser arrancado. Os 2 processos possíveis que eles vão passar, ou vai ser passar pela restauração, ou vai ser fazer o canal. Amados irmãos, o interessante é que nós venhamos ter a convicção de que existe um problema. É que nós possamos ter a real certeza, por intermédio do direcionamento do Espírito Santo de Deus, que há um problema. E se há um problema, chega de ficarmos usando os curativos espirituais para fingirmos que não existe um problema. Que possamos nos rasgar, que possamos nos colocarmos para fora tudo aquilo que dentro de nós possa estar impedindo de nós reconhecermos que existe um problema. Que nós possamos a cada dia, amados irmãos, reconhecermos que se há um problema, ele precisa ser solucionado, ele precisa ser não somente remediado, mas ele precisa ser solucionado em nossas vidas para que possamos ter saúde, para que possamos ter vida e vida em abundância. Em se tratando da minha saúde bucal, eu preciso resolver esse problema de que maneira? Agora que eu estou com o curativo, eu posso escolher permanecer com esse curativo ou tomar uma decisão de entrar no processo. Se for processo de restauração, eu entro no processo de restauração. Agora, se for processo de canal, que eu entre no processo de canal. Eu nunca fiz canal, mas dizem que é um processo, muitas das vezes, dolorido, chato. Mas se é processo e se é para solucionar de fato o problema, que assim seja. O que não podemos mais, levando para o lado espiritual, é fingirmos que não existe um problema. Se existe um problema, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos e pedimos à pessoa bendita do Espírito Santo para nos direcionar, para que nós possamos, debaixo do direcionamento do Espírito Santo de Deus, resolver o problema, porque o Senhor, Ele quer que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Amados irmãos, esta é a palavra que eu quero deixar para você nesse dia, para que você seja abençoado na tua vida, que nós possamos, eu digo para mim também, que possamos a cada dia nos conscientizarmos, através do direcionamento do Espírito Santo de Deus, que a cada dia nós possamos nos esvaziar de nós mesmos, para que possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, para que dessa maneira nós possamos
temos a real convicção daquilo que precisa dentro de nós ser não remediado, mas solucionado e modificado para a glória e a honra do nosso amado Deus. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Aleluia.